Texto dessa semana, o texto dessa semana está sendo a construção do amor, né? O caminho do amor. E a gente está se debruçando sobre vários aspectos disso, né? E criando a relação disso com a meditação. Se a gente for para as relações, se a gente tomar as relações como exemplo da prática da meditação e vice-versa, a gente encontra a função apreendedora ou a função apegada, né? A função que captura o outro dentro de um enquadre referencial, dentro de um programa, dentro de um esquema, dentro de uma organização prévia. Isso se dá, quando a gente chega nos estudos budistas, isso se dá pela própria construção da dualidade, da consciência dual, na qual, por não se conhecer e não se sentir, não se reconhecer, a consciência termina por se debruçar sobre o mundo e construir uma rede de referências nas quais a experiência de si e a experiência do outro precisam estar muito bem definidas. E na medida que essa ignorância de base ela passa a estar ativada a partir de referenciais de nomeação, de designação sobre eu e você, a gente começa a ter uma a construção de um esquema, uma mente que constrói o seu próprio exoesqueleto, né? Seu próprio arcabouço. Isso é muito dramático, porque o arcabouço ou exoesqueleto é aquele esqueleto de alguns insetos. Eles têm um exoesqueleto, que é uma estrutura armada, né? Os caranguejos, por exemplo, né? Eles são moles por fora, por dentro, mas por fora eles são armados. Eles precisam ser armados. Eles precisam ser duros, né? Eles usam a dureza para atacar e para se defender, para resistir às ondas, né? Então, eles têm que viver de uma forma escondida também, né? Eles têm que estar escondidos e prontos para o ataque, prontos para se defender. E essa estrutura a gente constrói, né? E ela reforça o senso de separação, ela reforça o senso de que você precisa saber quem é você, você precisa saber quem é o outro. E qual é o drama disso? Quando a gente volta para as relações. O drama disso é que, na verdade, a sua, o seu modelo, o seu esqueleto, a sua estrutura, ela está viva, ela está operativa em definições do que é bom para ti e do que não é bom para ti. Ela não tem tanto discernimento assim, ela tem uma grande identificação com as primeiras marcas afetivas da tua vida, em especial as tuas relações com teus pais, a tua relação com a tua casa, a tua relação com
com teus afetos. Então, o que esse esqueleto, essa estrutura faz ela tem um mundo pré-ordenado para ti. Ela posiciona o mundo de uma maneira já estruturada, onde alguns aspectos estão no calabouço, estão soterrados, estão a 7 palmos do chão, outros aspectos estão na superfície, estão mostrando-se para o mundo. Outros aspectos estão nem se mostrando, nem na superfície, nem nas profundezas, estão por ali. Essa estrutura viva, ela faz com que a parte ou o mecanismo que faz com que esse processo surja, ele não se reconhece como construção histórica, como construção processual. Ele não reconhece que a afinidade e a aversão, ou a sensação, ou o raciocínio se dão por processos anteriores. Ele alicerça a experiência dual com um quadro emocional. Então a gente passa a ter dois problemas. A gente não só tem o problema de você estar preso na ideia de eu e outro, como o próprio sabor da tua ideia de eu e da tua ideia de outro, ele passa a estar contaminado por uma névoa emocional, um campo energético, se a gente quiser dizer assim, emocional. Essa é a vivacidade da pré-concepção, é a vivacidade da estrutura do eu, né? E isso é dramático, porque enquanto você segue no mundo sem perceber essa estrutura, você não percebe que o campo da tua visão, o campo da tua percepção, o campo do teu raciocínio está contaminado por uma indicação prévia de como o mundo tem que ser para ti, de como o mundo tem que ser para o outro, de qual é o teu papel na relação com os outros. Algumas pessoas são muito boas em sacrifício, elas se doam, elas se doam, elas se doam. O único problema é quando elas não recebem de volta, e aí elas se tornam as piores pessoas do mundo. Mas elas deram tanto. É tão injusto. Como a vida é injusta. Outras pessoas não dão nada, não dão nada para ninguém e ainda querem arrancar mais um pedaço. Elas querem mais, né? Outras pessoas estão sempre se vingando porque fizeram isso, agora eu quero aquilo. Outras pessoas estão sempre se diminuindo e encontrando quem as diminua. Algumas pessoas querem relações e, como elas se afastaram do próprio corpo, elas encontram relações performáticas e não encontram relações viscerais. Como explicar isso? A nossa explicação se dá. A ignorância montou uma casa dentro de nós e ela pintou a casa. E nós acreditamos na casa da ignorância. Essa casa é essa estrutura do eu, né? E o professor James falou um pouquinho hoje, à tarde, quem não viu pode ver depois.
Então vale a pena. Essa estrutura ela está marcada pela ideia de ela encobre a experiência ilusória da dualidade com drama, o drama emocional, onde determinados aspectos são privilegiados, determinados aspectos são deixados para trás. E dessa forma, enquanto os seres se movem, eles não conseguem, no nosso caso humano, né, não conseguem nem reconhecer que a tinta, qual é a tinta que essa casa está pintada, muito menos que há uma casa. E muito menos que há uma disposição específica que faz com que, ao ser ativada, você sempre esteja construindo casas e não fluindo. Essa função específica, ou essa estrutura específica, é o nosso bom e velho amigo o apego. Ele promete o que ele não pode dar: segurança, paz. Isso não é possível. Não segurando coisas. Você não consegue segurança nem paz. Agarrando coisas. Você consegue, quando você agarra, você deixa a ansiedade para depois. Você adia a ansiedade, né? Mas você não resolveu o fato de que tudo o que você agarra é temporário. E o próprio ato de agarrar também. Então, a situação é um pouco dramática, porque é, enquanto eu não reconheço o meu castelo, ele segue me levando para um tipo específico de experiência. E ao estar tão agitado, afirmando e negando a minha experiência, ou melhor, negando a experiência do mundo em relação a mim, eu não consigo parar para olhar para o que realmente significa a experiência do momento presente. Eu não consigo estar no momento presente. Eu não consigo me relacionar com o momento presente porque eu estou, sem querer, querendo, dentro de uma estrutura que me leva a algumas aventuras cheias de justificativas sobre mim, sobre o mundo, sobre o outro. E eu não sei se vocês já perceberam, muitos anos podem passar dessa forma. Então, isso que a gente está falando é o primeiro estágio, que é se dê conta da sua própria, de como você inconscientemente vem se manipulando todos esses anos. Se dê conta inconscientemente quão longe pode ir a sua fantasia sobre o mundo. Se dê conta de como, sem querer, você vem atraindo situações específicas, pessoas específicas, que vêm reafirmando um determinado processo na tua história. Ou você vem se posicionando de forma que uma determinada experiência continue a te assombrar. Então, quando os monges saem da sociedade e vão para a floresta, é isso que eles
se defrontam. Eles dizem: não há paz enquanto eu tomar refúgio no meu eu. E como estão sempre me chamando, e eu estou sempre dentro de estruturas mentais, sociais, econômicas, culturais específicas, eu preciso me recolher. Eu já tenho muitas questões dentro de mim para olhar. Então, quando se faz isso, significa eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar no meu pensamento. Eu não posso confiar na minha projeção. Eu não posso confiar na minha intuição. Porque a minha intuição, às vezes, é só cilada. Só gases emocionais. Então, aí, esse é o momento do susto. Esse é o momento que você ou chora ou se assusta. Quando você diz, uau, há um castelo aqui. Há personagens específicos que vêm à tona. Há uma máscara. E há coisas que estão no fundo, estão escondidas. E não necessariamente significa que elas deixam de acontecer, mesmo elas estando escondidas. Uma pessoa me contava uma história dramática sobre uma pessoa que ela conhecia, na qual ela eram dois filhos e um deles eles viviam muita violência. Os pais brigavam bastante e o pai era muito violento. Então, os dois filhos tiveram dois destinos diferentes. O filho, um dos filhos, eh, terminou tendo uma profissão violenta, trabalha com coisas pesadas. E o outro filho casou com uma outra pessoa e vivencia relações violentas com essa pessoa. Eventualmente, a mãe mudou. Ela saiu da relação, ela reconstruiu a vida dela, a mãe desses meninos. E ela só diz: eu não entendo por que meus filhos passaram por isso. Ou melhor, escolheram o caminho que escolheram. Então, essa mãe que não consegue conectar, né, que a violência que ela vivenciou, ou que o processo que aconteceu, né, influenciou o campo de atração desses meninos para onde eles foram, né, as coisas que eles foram vivenciar e de como eles nunca saíram da infância, né? Ela é como nós. Ela não consegue nomear propriamente o que aconteceu. O quão violência ela passou, o quão violência os filhos foram expostos. Ela não consegue. Ela tem amnésia, dissociação, né? Então, isso somos nós. A mente, quando ela, por mais infinita e criativa que ela seja, quando ela não se reconhece infinita e criativa, ela entra dentro de uma caixa. E esta caixa continua tendo muito poder. Então você se torna refém de si mesmo,
refém das estruturas não reconhecidas, refém do, das ações do passado que continuam por não serem vistas, serem repetidas no presente. Esse é o drama, não é pouco. Quando você olha, comovente, é comovente. Hum. Então, num certo sentido, a gente avançou bastante enquanto campo do conhecimento, quando se começou a se dar conta, né? Freud cria a ideia do retorno do reprimido, né? De que o que está guardado vai voltar, o que está escondido vai voltar a aparecer. Lacan processou isso de outra maneira, né? Mas de maneira geral, hoje está muito claro, todo mundo sabe, a gente consegue entender e faz sentido, né? Que o que quer que você carregue não resolvido te assombra, né? Só que o budismo bota um pouquinho de pimenta que é não só o que você reprime te assombra, a forma como você se constrói também te assombra. Também pode ser um desequilíbrio, porque você pode descobrir uma maneira de ser que não é gentil para ti, que não é gentil para quem está no calabouço. Você pode manter um determinado aspecto na superfície e não se dar conta das suas necessidades. Isso não, isso para depois. E é claro que isso vai construindo o aspecto seu que tem mais poder continua sendo privilegiado, você tem sucesso, você tem êxito, a vida faz sentido. Oba! Só que os aspectos desnutridos, desconsiderados, continuam com muita fome em nós e precisam de apoio. O teu castelo tem áreas difíceis. Então, é, quando a gente entendeu a contribuição do Buda Siddhartha, cuja iluminação a gente comemora hoje, ela é extraordinária, porque o que ele faz ele diz, reconheça que tomar refúgio no eu não vai te ajudar a se relacionar. Porque essa estrutura, ela não é, ela está montada a partir de uma ideia, eu e outro, mamãe, papai, eu e mamãe, eu e papai, papai, mamãe e eu e o mundo. Essa estrutura ela está baseada nisso, em uma divisão que não é uma divisão energeticamente intensa. Porque quando você foi trazido e te mostraram para a floresta lá no Rei Leão, o Rei Leão disse: Até onde a vista alcança, tudo é seu. Depois é que ele diz isso, não vai nessa hora que ele fala isso. Você é introduzido à dualidade. E a responsabilidade dessa introdução é feita afetivamente por duas pessoas, papá, mamã. E a partir daí, muitas combinações possíveis surgem, nas quais papai é bom, eu sou mau, mamãe é boa, eu sou má. Ou papai é bom, eu sou bom, mamãe é boa, eu sou bom.
Mamãe é agressiva. Agressividade é bom. Papai é agressivo. Agressividade é bom. Papai é agressivo. Agressividade não é bom. Eu sou pacífico. Sempre pacífico. Papai é ruim. Mamãe é boa. Mamãe entende papai. Eu vou entender papai também. Isso é a criança. E ela, essa, pela divisão de eu e outro, ela constrói um castelo. Ninguém diz para criança, olha, mamãe é o ar, papai é a terra, mamãe é a água também, papai é o vento também. Dance, brinque com o mundo. Não se agarre a conceitos. Os conceitos são passageiros. Isso não existe pra gente, não existiu pra gente. E se você tentar criar um filho seu assim, não sei se você vai conseguir. Então, esse é o drama do eu, né? E aí a gente volta para as relações, né? Que é onde quer que você encontre atração ou afinidade, se você sente isso como um lugar a ser agarrado, é muito provável que o enredo do castelo esteja sendo ativado e você esteja maquinando sem querer, né, o processo. E agora você tem mais um personagem, que é o outro, para dentro do teu castelo. Só que como o outro é diferente de você, aquilo nunca fica muito bem. Você quer confirmar totalmente, inconscientemente. O outro às vezes confirma, às vezes não. Às vezes ele é o passado, às vezes ele não é o passado. Aí você fica perdido se você está diante do amor ou do inimigo. E isso com os pais, né? Quando papai é bom, mamãe é boa, eu amo papai, eu amo mamãe. Quando não, eu detesto. Então essa é a mente da criança, né? Então o objetivo de tanto terror, como eu estou fazendo aqui com vocês, é que a gente tome consciência do que a gente está falando, das consequências disso no mundo, de quanto sofrimento existe, das pessoas seguirem essas estruturas, né, e viverem nessas estruturas. E o quanto mais você está nessa estrutura da sua cabeça, do seu eu, menos você está no presente, menos você está se nutrindo de verdade. Você está impondo uma perspectiva e não se relacionando com aqui e agora. Então a gente revive esse drama uma vez após a outra nas nossas vidas. É, a gente pode ganhar poder na vida. Yes. A gente pode crescer. A gente pode estancar. A gente pode ter crises e não mudar nada. E seguir afirmando: eu sou eu. Isso é assim. Se você é vitorioso, você tem que ensinar os outros como serem vitoriosos.
Se você é forte, você tem que mostrar quem é forte ou quem é fraco. Se você é fraco e esse é o seu apego, você tem que mostrar os pontos fracos da vida o tempo inteiro. Se você é viciado, você só tem interesse em você, no que em acalmar a tua necessidade. E esse baile, ele é sem fim. As estruturas, elas do eu, por mais invisíveis que elas sejam, ao serem apegadas, ao serem agarradas e definidas como isso vai ser sempre assim, não há muita chance de respiro. Mas aí tem esse cara, o filho dos Sáquias, Shakyamuni. Ele vai dizer: não vá por aí. Esse castelo, ele te traz uma aparente segurança, um aparente controle, mas tudo nele é baseado em falsidade. Porque eu e outro é uma fantasia, é uma designação. Não há tal coisa como um observador permanente. O observador surge sob condições. Isso sempre surge de acordo com a sua limitação, com a sua capacidade de visão, de percepção, de discriminação. Há outras formas de estar no mundo que não sejam a partir do teu castelo, das tuas repressões, das tuas contenções, das tuas obsessões, daquilo que tu privilegias para ti e para o mundo. E a gente pode dizer, que forma é essa? E aí Siddhartha vai dizer, é a visão correta, é a forma de viver correta, é a fala correta. E aí quando a gente vai ver o que Siddhartha está querendo dizer, é não agarre a ideia de um eu, não agarre a ideia de um outro, apenas esteja na abertura de não definir nem necessariamente combater as definições. Então, quando Siddhartha dá esse giro, ele vai introduzir mais um elemento. Ele vai dizer: se você quer saber a verdade, ame os seres, todos eles. Ame os meus filhos. Aumente a sua capacidade de amar. Por quê? Porque a gente vai ser muito, se aproximar. Se você quer amar, você não pode ser um caranguejo. Se você quer amar, né? Ah, a gente tem que fazer uma sessão, um dia, um encontro que é o Buda encontra os 12 signos do zodíaco. Não vai sobrar um. Eu tô falando aqui do caranguejo, mas tem o escorpião também, tem o touro também, né? Animais complicados. O leão, o sagitário, cara. Então, o Buda vai dizer, não ame condicionadamente. Ame a maneira do fluxo.
É uma maneira das algas, que é, as algas são livres, elas estão aí, simplesmente confiam no fluxo e se multiplicam. Então isso é muito, essa virada é muito importante para a gente, né? Aí se diz, você sai da fixação de se autoconsertar, embora você precise desse discernimento do quão perigoso a estrutura do eu é, você precisa disso. Mas ele acrescenta uma coisa, tipo, você vai descobrir quem você é se relacionando. Você vai descobrir o quão aberta você é estando em relação com o mundo, amando o mundo. Então, quando o Buda faz esse giro, ele está dizendo: olha, cada ser apresenta uma delicadeza, apresenta uma especificidade, apresenta uma dificuldade, apresenta um desejo. Por que o seu desejo é maior que o dele? Como é quando você coloca a sua perspectiva na frente da do outro? E a gente pode se perguntar: nossa, mas eu sempre coloco a minha perspectiva atrás da dos outros. Sempre. Eu sou essa pessoa. Mas nem sempre fazem isso comigo. Então, o seu apego é colocar, achar que você não pode ocupar um espaço, que você tem que ceder o espaço. E ao fazer isso, como é um apego, você não tem flexibilidade nenhuma. Você tem uma boa performance, um bom jogo. O que o Buda está dizendo é: não agarre nada. Se você quer estar, tem horas que é sim, tem horas que é não. Se você quer estar com o espaço, se você quer estar com os seres, aprenda a abrir-se e a cuidar nessa abertura, que é livre de uma pré-concepção, de um comportamento específico. Apenas esteja aqui e cuide desses seres, cuide dessas relações. Não cause sofrimento. Essa é uma virada muito bonita, porque ela introduz o quão você precisa aprender a abrir mão do eu, do seu caranguejo particular, para estar no mundo. Então é como se eu estivesse descobrindo que, por mais que o caranguejo particular exista, ele não dá conta. Então o ideal é se relacionar com os filhos e filhas da abertura, todos os seres sencientes. Beleza. Hum. E você também é um filho e filha da abertura? Você também é um ser senciente? Então você também pode se relacionar com você.
Então, essa é a segunda volta, onde os monges não estão mais recolhidos, eles estão no mundo. Isso também dá oportunidade para nós, leigos e leigas, podermos, entendendo os perigos do refúgio do eu, descobrir a potência das relações. Então vejam que curioso, né? Porque é como se fosse um processo circular, né? Eu observo e abro mão, ou melhor, eu observo a estrutura e vejo o quão perigosa ela é, na estrutura do meu eu. Eu olho para o mundo, eu vejo a diversidade dos seres e eu descubro para mim que para me relacionar com eles, minha estrutura não funciona, porque ela sempre prioriza um aspecto em detrimento de outros. Ela consegue mais do mesmo. E isso muitas vezes não é o que realmente eu preciso, nem o outro. Mais drama. Uau, que incrível! Você conseguiu. Infância dramática, relações dramáticas. Yes! Que delícia. Ou se não, infância dissociada, relações dissociadas. Uau! Somos nós. A gente não precisa pagar, sofrer para os artistas poderem fazer canções. Então, quando a gente vai entender, por exemplo, a expressão o voto de Bodhisattva, né, que é é, muito frequente, muito usada no budismo, ele está dizendo, você faz um compromisso de olhar para os seres, de olhar para eles, não prendê-los na sua estrutura, nem na estrutura deles. Você quer o espaço relacional. Você quer saber a melhor forma de estar em contato. Você quer ajudá-los também, por sequência, a entenderem que se eles se refugiam na identidade de si mesmos, eles vão sofrer muito. Você vê isso por onde quer que você olhe. A gente olha e vê, né? Então esse é o caminho que chama Mahayana, o grande caminho, o caminho da relação, onde eu começo a descobrir que o amor não é só o autocuidado comigo, de evitar o refúgio no meu eu, como o amor também é estar na relação, aprendendo, né, a estar com os seres para potencializar a paz deles, o amor deles, a felicidade deles. Isso, posso fazer isso se eu também estiver privilegiando o meu processo. Então, é uma dança conjunta. Senão você vai virar um pregador que não necessariamente realiza a sua pregação. Então, hoje eu queria trabalhar com vocês esses dois pontos, que é o refúgio do eu, como evitá-lo, e o amor aos seres, né? E na próxima semana a gente trabalha os outros dois aspectos do caminho, né? Que é a abordagem mágica ou energética, ou vajrayana, e a abordagem não dual propriamente dita, que é o Dzogchen ou o Mahamudra.
Agora a gente vai abrir para dúvidas, perguntas, críticas, posicionamentos e outras coisitas más. Tá claro para todo mundo isso que a gente está trabalhando? Márcia levantou a mão. Oi, João. Oi, Amanda. Gente, João, minha dúvida é bem simples. Com relação a essa segunda parte que você fala que se Uhum, refere ao voto de Bodhisattva, né? Tudo que está em torno. E aí você fala sobre o compromisso de olhar para os seres. uhum. Eu te pergunto, nós aqui, enquanto praticantes, o que que você indicaria de interessante para trabalhar essa parte? Meta Bhavana, o que mais assim? Eu acho que tem uma coisa assim, sabe? Quanto mais você vai fundo na primeira etapa, mais você entende a segunda. No sentido de que, quanto eu entendo o quão eu posso ser falso comigo. Que é muito interessante, né? Se você vai lá direitinho, o budismo ele é uma religião, na sua abordagem, ela é negativa. Ela não é ufanista. Você não é o eleito. Você não é o filho do Santíssimo ou coisa parecida. Depois ele vai dizer que sim, que você é isso, né? Que você faz parte de um processo maior. Mas ele está dizendo assim, palavras são fáceis de serem ditas. É muito Uau, fácil falar. Difícil é ver. Então, é uma religião muito silenciosa, né? É uma religião muito... E é importante ser muito silencioso. Até as pessoas falam muitas coisas, você, ok, né? Mas difícil é ver o tamanho do refúgio ao eu. Quando a gente... O Lama Santen tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz, o caminho é feito por voltas, por giros, né? Isso é muito preciso para mim, porque quando você vai se defrontando com o tamanho do enredo que foi privilegiado na tua vida inconscientemente, você não tem como não ter compaixão pelos seres. Nossa, eu vou dizer como que fulano tá errado. O que é que eu tenho para falar da vida de alguém? Eu não posso, né? Quer dizer, os seres sofrem por acreditar em ilusões. Eu criei sofrimento para mim por criar em ilusões. Só que isso não é um dogma, isso é uma yoga, é um processo profundo que você se dá conta. Você diz, uau, eu sou, como diz o C.R. Lama, o professor James, eu não confio em ninguém porque eu sou o mentiroso número um, né? Confiar, não é confiar em ninguém, é tipo, não posso tomar refúgio em falação, em contação de história. Eu preciso botar a mão onde é necessário. Preciso tocar, né? E ao fazer isso, eu vejo o sofrimento dos seres, né? Eu vejo porque eu vejo o meu, né? E então tem um processo que vai se dizer que é de insight, ou é de se dar conta, que é muito importante aqui no que a gente está falando, né? E aí, quando você se dá conta, você pode simplesmente perceber quem é você no castelo, quem é você fora do castelo, como é o seu castelo, que partes estão ali no seu castelo, que imagens estão sendo privilegiadas, que aspectos estão sendo reprimidos. Aí é possível passar muito tempo, porque isso é todo o campo terapêutico, né? Que Trumpa fez, alguns mestres fizeram, né? Mas no Ocidente o mais forte foi Shogun Trumpa.
Então a gente precisa fazer esse processo, né? Tipo, como é quando eu tô aqui preso nisso, nessas ideias? Como é que eu me prendi? Como é que eu sigo me prendendo? E é muito difícil, por quê? Porque você não se prendeu, você não conheceu a liberdade, você se acostumou na prisão. Isso é o ponto difícil. A gente precisa aprender o que é a liberdade, o que é a compaixão, o que é o amor. A gente conhece muito pouco. Nossa cultura é uma cultura ansiogênica, voltada para performance, para máscaras. Tipo, é muito fácil virar um ser ressentido e magoado na nossa sociedade. Depois vão vender produtos pra gente e por aí vai. Então, é, o primeiro ponto eu acho que é né, a gente se dê conta da nossa própria falsidade, né? E aí, quando a gente faz isso profundamente, a gente tem muita compaixão conosco. Compaixão, e essa compaixão, ela transborda, né? Então, esse é o processo yógico, ou yógico. Se você não faz o asana, você não tem a postura. Ou melhor, se você não tem o asana, se você não faz a postura, você não conhece o que é o asana. Então, eu posso fazer uma prática de amor comigo, mas se eu faço uma prática, vai ter vai ser bonito, né? Vai ser positivo. Eu posso fazer uma prática de compaixão comigo, de compaixão com os outros. Mas se eu faço uma prática de compaixão comigo, depois que eu vi o tamanho do buraco onde eu posso me meter, isso é diferente. É como se a gente precisasse da visão, a visão e da habilidade e da capacidade de chegar onde precisa ser chegado, né? Então isso é processo de se familiarizar com a verdade, né? Aí nesse sentido, pegar os quatro pensamentos que transformam a mente pode ser interessante, né? Como a gente vem estudando. Porque se vocês pegam a abordagem tradicional, ela dialoga contigo, mas ela está dentro de um contexto cultural muito específico. Karma é a continuidade das tuas ações. Sofrimento é pedagogia. Vida humana é potência e impermanência é fluxo. Todo o convite disso tudo é para a gente voltar para o momento presente. Pro momento presente. Isso abre a nossa prática, porque quando você vai sentar, os pensamentos vão vir várias vezes, várias vezes, várias vezes. E você vai continuar na abertura, continuar abrindo por 5 minutos. E a experiência vai mudando, mudando, mudando. E a ideia de eu e outro também vai desaparecendo, outras coisas vão surgindo. Então a gente vai entendendo isso, né? Nenhum apego conceitual é seguro. Isso é muito importante. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu sou assim. Boa sorte. Estamos diante de um pequeno ditador. Pequeno ditador. Isso é bom para uma criança. Uma criança precisa disso. Você não. Ah, por quê? A mente, para se movimentar, se justifica a partir de um apego. Mas é uma mente que precisa se movimentar para sentir que está viva.
Nosso processo é diferente. Eu não preciso me movimentar para sentir que eu estou vivo. Essa é a diferença básica de consciência e lucidez. Mas isso a gente fala depois. Mais alguma coisa, Márcia? Não, só misturando um pouco, eu me dei conta de que pode ter sido bem uma pergunta da minha parte tarefeira, né? Querendo fazer bem feito o serviço, É, né? a gente quer. Obrigada. Nada. Eu tenho uma amiga que quando ela ouviu falar do desoceano, mas qual é a prática? Ela é bem realizadora. Eu disse, qual é a prática? Qual é a prática? O que é para fazer? Se eu disser pra ela, fique parada, não faça nada. Porque a ideia de você é uma construção, né? Então, é o estudo, é a massagem, como diz o professor James, que vai trazer para a gente a verdade. Não é a atividade. Atividade, ir para atividade sem a lucidez é chafurdar na lama, é aumentar a densidade do samsara. Às vezes com ações positivas, como estão apegadas, viram negativas. E as ações negativas, quando estão apegadas, geram mais sofrimento. Que triste. Que triste é apegar o que não pode ser apegado. Que bonito é você poder viver como, com o que pode ser vivido, que é tudo. Então, parte do nosso processo aqui é botar fogo no parquinho para a gente entender a importância da prática, né? Uau, é isso. Eu preciso da minha prática, eu preciso do meu caminho. Eu não posso ficar confiando em conceitos. Todo conceito vai queimar. Todo conceito vai queimar. Onde quer que o eu busque segurança, ele vai passar por uma crise. Não tem jeito. O Lama tem uma coisa tão bonitinha, porque ele diz assim, ele diz assim, eu queria ter, eu queria ter outra história para contar. Ele é muito fofinho, né? Ele diz, eu queria poder dizer para vocês outra coisa, mas eu não posso. É muito comovente, né? Ele tem um ensinamento que eu queimava quando ele cantava que era a única certeza que o pássaro que tá no galho tem é que ele vai voar. Eu, fico, eu queria que o passarinho ficasse no galho pra sempre. Quem não queria, né, gente? Que o passarinho ficasse no galho para sempre. Isso é a maior fonte, a maior ilusão. É a fonte de todo sofrimento. Tão fofo, né? Algo tão, tão doce. Mas é a fonte de todo sofrimento. O passarinho não vai ficar no galho. Ele vai voar. Tudo vai se romper. Não há lugar seguro em objetos, nem no apego. Mas há lugar seguro na verdade. Há lugar seguro na verdade. Conhecei a verdade. É muito interessante, né? O cristianismo também, que é tipo, conhecer a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. João, Muito inteligente, né? É muito bacana também. Você pensar, eu sou a verdade. Olá. É o pensamento de seita, né? É assim. Oi, Cláudia. porque eu também sou, acho que eu sou parecida com a tua amiga. Aham.
E aí, o que eu tenho notado é que quando eu comecei a praticar, Uhum. e para mim, né, para o meu eu tarefeiro, digamos assim, Sim. eu precisava de uma constância. E aí eu Aham. notei que eu comecei a ficar ansiosa, porque eu nem sempre consigo e conseguia manter como eu imaginei, sabe? E aí, quando você diz em outros ensinamentos, assim, cada um constrói o seu método. Eu Uhum. não vou dar uma receita, eu não vou dar uma coisa, porque como para mim, como eu sou acostumada a isso, enfim, esse meu eu, essa minha parte, assim, então é metódica, então eu tenho que fazer isso, 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 e assim então muitas vezes fica difícil para mim, Uhum. mas hoje eu entendi, se é que eu entendi um pouco assim, então eu eu vou voltar várias vezes para o mesmo lugar, né? Assim, eu pratico, mas quando eu estou observando esse tópico um, essa primeira parte que tu falou, porque Uhum. para gente ir para a segunda parte, é preciso que primeiro a gente tenha o entendimento de nós É, mesmas, né? é. Assim, precisa de estar. Mas não necessariamente isso vai estar muito bem entendido, porque Não. para mim, pelo menos, né? Porque para mim, eu estou começando a me observar, digamos assim, eu estou Uhum. começando a enxergar algumas coisas minhas agora. Isso. E aí, quando a gente observa isso, aí a gente fica com isso, a gente fica com isso para isso se ampliar para que eu não fique apegada a essa. É isso que é difícil para eu. Mas é isso, Cláudio, tá perfeito, é isso mesmo. Quando você tem uma coisa que quando a gente vai trabalhar com alcoolismo, aí você vai trabalhar com dificilmente a pessoa alcoolista, ela vai aceitar que ela é alcoolista de primeira. Não, quando eu quiser eu paro. Não, eu só bebo no fim de semana. Não, é só uma cervejinha no fim do dia. Há quanto tempo? 10 anos, né? Claro que a grande questão não é o que a pessoa toma, é o efeito disso na vida dela, né? Para tudo. E aí, quando você começa a descobrir, opa, parece que eu deixava meus filhos no parquinho e ficava no bar olhando. Que interessante. Eu não tenho memórias brincando com meus filhos. Hum, que coisa. Ah, quando a pessoa começa a tomar consciência daquilo, ela começa a entender. Talvez eu seja viciada. Não. Talvez eu tenha uma questão. Talvez a mesma coisa se apresente para mim dessa forma. Para gente, isso se diz respeito a reconhecer o refúgio no eu. Quando você começa a perceber, você, opa, esse não é um bom lugar para se estar, né? Então é como um susto, né? E aí, parte da tarefa do alcoolista, quando ele está em recuperação, é ligar para as pessoas que ele abandonou e dizer: eu sinto muito. E a partir de agora eu quero estar presente na sua vida, né? Poucas pessoas fazem isso, né? Mas esse compromisso do tipo, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar disso em mim, com amor, com carinho, com dignidade, né? Eu vou me perdoar, eu vou me trabalhar, eu vou cuidar. Isso, esse ponto ele é diligente e amoroso.
Esse é o grande ponto. Que é tipo, eu não vou tomar refúgio no meu eu. Porque a possibilidade de eu voltar para o passado é muito grande nas relações. A possibilidade de eu estar privilegiando aspectos da minha infância é muito grande na minha vida. Eu preciso de muito mais capacidade de abertura com o presente, com as minhas necessidades, com o que o corpo mostra no presente. Então você começa a construir a tua ética, que eu acho que é isso que tu tá perguntando. Que não é uma invenção, não é um dogma, é uma ética que vem de dentro. Ela precisa vir de dentro, né? E aí você vai testar. É isso que vai fazer com que não seja um dogma, né? Você vai. Então isso cria a maturidade para o caminho espiritual, que não é uma caixinha, é um dar-se conta. Um dar-se conta. E é assim que a gente vai construindo. E às vezes você vai fazer escrita terapêutica, 4 dias, 20 minutos, sobre um tema. Às vezes você vai fazer princípios, os meus princípios. Número um, tratar a mim com a mesma compaixão que eu trato os outros. Tratar os outros com a mesma compaixão que eu trato a mim. Para algumas pessoas isso é um orgasmo. Ou não entrar em fantasias. Para algumas pessoas isso é muito importante. Não entrar em pensamento mágico. Ou ser doce. Eu preciso aprender o que é doçura, o que é ternura. Eu uso uma visão agreste com a vida, comigo. Preciso celebrar cada momentinho. Ou usar princípios emocionais. Eu, uma vez por semana, vou dançar e vou cantar todos os dias. Eu vou comprar flores para mim. Coisas assim. Coisas que tragam a mente para um lugar fora da prisão do eu. Porque esse Dharma da gente, ele não é um Dharma de rebanho, é um Dharma de artista. Você precisa descobrir qual é a sua obra. Você é a sua obra, né? O ensinamento é igual, mas a tua relação com ele é única. É única. Faz sentido pra ti, Cláudia? Faz muito sentido. Obrigada, João. Nada, nada. Letícia? Primeiro eu ia dizer só que eu achei que ia ser meditação. Deixei a câmera fechada e daí eu falei, meu Deus, é praticamente uma aula, achei o máximo. É, mas eu venho estudando muito antroposofia, caí aqui Aham, nessa coisa da meditação, e aí eu, às vezes alguns conceitos eu fico, né, traçando paralelos. aham. E quando você fala dessa identificação com o eu, na antroposofia a gente fala muito do autoconfronto, e as tuas falas me lembrou muito isso, do Legal. autoconfronto, de você se contestar, né? Não ficar nessa verdade absoluta, né? Isso. E aí, esse eu que você traz, eu posso, de alguma maneira, conectar com esse ego, essa coisa Pode, terrena mesmo? pode. Só que o ego, às vezes a gente tem a ideia de que o eu, pra gente, ele é a conjunção do eu, o ego, que é o que se mostra, ou que se relaciona comigo, que privilegia alguns aspectos em detrimento de outros. Ele Uhum, também é as partes que estão reprimidas, ele também é o crítico, as partes que falam de uma forma regulamentativa conosco, que para Freud é o superego e o id. O id é o inconsciente, né?
Então a Uhum. gente trabalha muito o eu, a estrutura do eu a partir dessas três partes, que elas podem estar desencontradas. Você pode ter uma visão de si que privilegia um aspecto e diminui outro aspecto. É por isso que daí não dá para confiar cegamente, porque Exato. tem esse desalinho, né? Exato. E Você pode estar aí, privilegiando e se oprimindo. Ou você pode estar privilegiando um aspecto e se oprimindo, né? Por exemplo. uhum. E daí eu tava pensando assim, né? Porque tem essa coisa do dilema que a gente vive. Às vezes, quando a gente começa nesse autoconfronto, a gente fica nesse lugar escuro, às vezes muito É. punitivo, muito autocrítico, que eu acho que faz parte de uma transição. E eu digo assim por mim mesmo. Aí quando você começa a perceber que aquilo vai desvelando, assim, né? Você fala, nossa, eu não sou tudo isso, e não sei o que lá, não sei o que lá. E essa situação realmente não está fazendo bem para mim, e você vai tomando decisões e vai. Me parece que depois disso tudo vem um clarão, assim, porque se É. tudo é esse infinito, essa vacuidade, Isso. tudo eu é o outro. Gente, é desesperador, porque, como diz a Cláudia ali, no que eu me agarro, então, né? Isso. Eu tô achando muito difícil esse ponto, né? Porque para mim tem esse ego terreno que é necessário para a gente viver a vida que a gente Claro. vive, mas tem também essa percepção de que tem algo maior, de que tem essa criação. E aí Isso. é uma coisa que é uma outra qualidade de dilema que me deixa um pouco doida, para ser bem sincera. Aham. E aí, ó, só para não trazer uma última observação aqui que eu tinha feito, né? Com relação à prática, à vivência, você se entregar a isso, então, que se abre, eu acho que para mim tem sido um exercício muito positivo. Eu realmente ganhei presentes, assim, então vem a loucura, mas também vem uma. Ai, que massa, né? Uhum. Mas uma percepção que eu tive na minha vida é que quando eu estou em situações muito difíceis, por exemplo, eu me separei, ano Uhum. passado, né? Eu tinha mais disciplina espiritual, entendeu? Na Uhum. espiritualidade. E daí eu falei, gente, parece que então eu preciso das situações difíceis. Eu tô trazendo isso porque você comentou da infância e das coisas que a Sim. gente, né? Então, será que eu preciso das coisas difíceis para eu estar mais disciplinado? O que que isso quer me dizer? Qual que é a cilada disso tudo, Uhum. né? Então, não é bem uma pergunta, mas é uma constatação de um caos que se instala quando eu penso muito sobre esses conceitos, sabe? Uhum. E daí é isso, né? Se é a cilada, se não é, se é esse dilema, se é esse clarão, é bastante coisa, assim, para se Uhum. trabalhar e para organizar para viver, né? Porque a gente precisa também Uhum. viver. Desculpa, falei demais. Não, de jeito algum. É, quando a gente faz essa coisa de abrir mão do refúgio do eu, né? Quanto mais você faz isso, mais abertura você pode ter, mais vontade de chorar você pode ter, É quase mais, proporcional. é, mais insight você pode ter. E isso assenta, né? Isso rompe o que é falso, no sentido de que não posso viver a minha vida a partir de uma ideia de mim. Eu não posso continuar relegando aspectos, eu não posso continuar deixando de lado, né? Por exemplo, culturalmente, os velhos vão virando alienígenas. É uma cultura extremamente etarista. Que loucura! Quanto mais eu envelheço, menos interesse social eu tenho. Parece que é 8 ou 80, na verdade, né? Ou você é o sábio, ou você é Mas o nada. sábio está em extinção. Né? Geralmente, assim, a forma como o Estado cria a relação com as pessoas idosas é de tormento. É tipo, morre logo, né? Então, assim, o que é que se nega? Todos vamos passar por isso. Nós vivemos uma cultura que nega esse aspecto. Ela privilegia outros aspectos, né? Então, isso tem consequências.
Então, assim, o tempo inteiro você vai estar se dando conta de que aspectos reprimidos retornam para mostrar para você que a vida não é bem aquilo que você pensa. No caso, geralmente, você tem a oportunidade de pelo menos uma grande crise na vida. Se você tiver sorte, você tem muitas, mas que vão te, opa, eu não sou isso, né? Então, quando tu faz isso, tu vai para um lugar de mais atenção ao presente. E por ter mais atenção ao presente, a prática vai vir, porque a gente vai construir esse lugar, sabe? Como, eu preciso cultivar o meu presente, eu preciso cultivar a minha relação com o presente. Isso é muito importante para mim. Não tem nada que seja mais importante para mim ou para quem quer que esteja comigo do que a minha relação sóbria com o presente. Não existe mais nada mais importante. Não tem um mantra mais importante, não tem uma prática espiritual mais importante. Esteja em relação. Isso não significa um robô, isso significa apenas o caminho da verdade, o caminho do presente, né? O caminho do estar aqui. Agora você falou um negócio que pensei agora, essa coisa de estar com uma disciplina mais certa em situações muito difíceis, não deixa de ser também uma prisão, né? Claro, Porque claro, aí, isso já me deixou mais feliz. Porque aí claro. você deixa de atuar com a presença, você está quase que fazendo aquilo em troca de algo, né? Se eu Exato, fizer isso, eu vou receber uma bênção, uma exato, transformação, e não é exato. esse Não exatamente é, o caminho, né? não é. Exatamente isso. É uma ilusão, né? É, Ai, perfeito, já fiquei mais calma. muito bom, muito bom. Então, cada um vai precisar construir o seu caminho com o presente, né? Porque o presente sempre está aí. E a ilusão sobre ele também. Hum, É fácil esse que encher é o o problema, presente com né? fábulas, né? Flávia? Eu acho que tem um pouco a ver, um pouco não, tem tudo a ver com o que a Letícia falou, mas eu pessoalmente, assim, eu estou numa avalanche dessas informações e estou muito imbuída de tudo que a gente está vivendo e de tudo que você Uhum, está nos proporcionando. Tô um uhum, pouco atrasada, mas assim, para mim são, né, os textos têm sido, acho que o adjetivo é assim, são porradas. Cada vez que eu leio uhum, é uma porrada. E daí eu volto neles. E volto naquele na sua aula do spray. uhum, Então eu tô tá tudo muito denso. E daí mas é uma coisa recorrente em mim. uhum, Que eu já falei isso para você e de novo eu vou falar, que é a minha grande dificuldade, né? Porque essa é o aprendizado com a desconstrução e ao mesmo tempo, porque eu entrei num modo assim de alerta, não vou pôr tensão, de alerta, uhum, né? De não fazer de um jeito que eu fazia antes, para o meu próprio benefício, né? uhum, Por isso que a gente está aqui. E essa consciência é óbvio que ela é um processo, uhum, né? E às vezes, na prática, na meditação, é, eu saio muito pior do que eu entrei. uhum, Eu tenho percebido que eu saio mais ansiosa do que uhum, eu entrei, às vezes. Às vezes eu acho que eu estou bem, uhum, acho que eu estou super bem. E eu entro num túnel na meditação. E eu nunca, e eu, e as, eu gosto de meditar bastante, assim, bastante que eu digo tipo 1 hora. uhum, Porque é quando as coisas vêm no fim da prática, né? E elas vêm. Oi, meu filho, fecha um minutinho aqui, filho, mamãe tá numa aula. É, então, é,
eu acho que é um processo, né? Uhum, É um processo que é essa fala que você, né, você acabou de falar, abrir mão do refúgio do eu. uhum, E para mim, às vezes, você fala umas coisas né, nos textos que eu falo, e agora? É isso uhum, mesmo. E esse desapego e essa desconstrução, e eu acho que foi a Cláudia na outra aula, que ela também acho que estava com uma mesma coisa, falou, porque a gente levanta da cama, não sei se você lembra que que acho que foi a Cláudia, não sei, que falou no nosso último encontro, ela falou, mas a gente tá tão arraigado com uma ideia de si, quando a gente uhum, levanta todo dia de manhã, a gente tem uma ideia. E esse é o X da minha questão. Porque uhum, essa desconstrução, você parece que você entra num precipício, num abismo, uhum, né? E essas coisas que você tem nos trazido ecoam, sei lá, eu tenho uma coisa aqui que você falou num dos textos, no segundo texto dessa semana, você está falando do amor, uhum, é, que você diz assim, sei lá, como é que foi que você falou? É, é muita coisa, gente, assim, você tem que desconstruir, você tem que. De eu não me conhecer, eu uhum, agi por pura ignorância. É um pedaço que você escreveu, até eu vou dizer que é esse. É, não sei, agora eu não vou achar aqui o negócio, mas enfim, a minha dor tá aqui. Você acreditar que você faz de um jeito uhum, e que você é de um jeito, porque por N razões, está lá na infância, né? E hoje você estão falando assim, não, você não pode mais, porque tá errado, porque é isso que te faz mal. uhum, Só que a gente age por desconhecimento, por não entender uhum. e por não saber. Isso. E é isso que mais me aterroriza, isso que mais me apavora nesse processo, sabe? Isso nunca vai acabar. Eu vou estar constantemente nessa abrir mão do refúgio do eu Uhum, para estar em É missão de paz. vida, né? é isso. Tu repara, quem precisa estar agarrado é a criança. Para a criança, o vínculo biológico é muito forte. Então ela precisa se agarrar. Dá pra você ter certezas. É fundamental que você ofereça a uma criança um bom apego, né, na nossa cultura. Oxalá se desenvolvessem novas formas de introduzir a criança também a outros lugares, né? Às vezes tentam, mas mesmo como a cultura vai em outra direção, é difícil. Não é muito fácil. É, Então, o que eu apego do ego é infantil. Ah, Todo apego ao eu, ele é uma marca infantil. Então você nunca vai estar com o presente. Porque o adulto, ele começa eh, se ele tiver, né, se ele tiver essa condição, ele começa a andar, ser adulto significa ser andar sobre as próprias pernas. Ter as mãos livres para mover e construir o processo no mundo. O eu, né, o processo do ego, quando ele é formado e ele é construído a partir de um parâmetro
da necessidade de segurança, da necessidade de afirmação de si. Então, o refúgio no eu, ele é sempre um retorno ao passado. O que não significa que eu não posso querer coisas boas para mim. Veja, é sair do esqueleto que foi montado, né? E ir para uma fruição maior com a vida. Quando vocês pegam um texto de Gompongyal, que quer dizer, esse texto é para as pessoas que desejam a liberação. Eu quero a verdade sobre o momento, sobre o que eu sou, sobre o momento presente. O nosso ego, ele não tem nenhum interesse na verdade. Ele quer boas mentiras, né? Eu lembrei, quando você fala, é que agora eu não sei se é num texto ou num dos vídeos, que você fala assim, você é uma pessoa que está lá, você doa, que você se entrega. E quando você não é correspondida, você se torna um monstro. Uhum, Isso é sensacional, porque o X da questão, e isso é só um exemplo, e tem inúmeros, por puro desconhecimento. uhum, Esse mecanismo, né? uhum. Esse apego, esse reflexo infantil, Isso, isso. Por é isso que isso quando, que me apavora. é por isso que quando Freud, eu chamo Freud, quando Freud chamou tanta atenção em Viena, né? Porque ele começou a mostrar que aquelas mulheres que estavam sofrendo histeria, elas não eram loucas. Elas tinham aprendido a reprimir a energia psíquica. Quando vocês forem ver, essa autora nunca foi traduzida em português, mas é The Bonds of Love. Jéssica Benjamin é uma psicanalista feminista extraordinária, que ela vai mostrar como o processo de submissão, no amor, né? Aí hoje os estudos de gênero que felizmente estão crescendo bastante no Brasil também, de raça, de gênero, e avançando, né, como determinadas ideias foram posicionadas sobre o eu social das mulheres, o eu cultural das mulheres, os lugares previamente colocados para as mulheres, para as pessoas LGBTQIA+, né, para o povo negro, para o povo indígena. A gente hoje em dia fala sobre isso, apesar de que tem pessoas que não querem que a gente fale sobre isso. A gente tem que falar. Precisamos falar sobre isso. São lugares que foram construídos sobre. Então, assim, perceber isso é muita coisa. Então, quanto mais você vai tirando isso, a sensação, se a gente estiver fazendo o processo, é uau, 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 uau. É normal essa perturbação, É normal. essas Agora, assim, ondas. se for fazer a prática nesse jeito que eu estou dizendo, não é uma hora, é 5 minutos. 5 minutos. Aí pode fazer 1 hora de 5 minutos. É, eu não tenho Desse feito assim. jeito. Eu não tenho feito assim. Então, Eu acho que, teve um dia que eu falei, gente, eu tenho um cavalo no meu estômago. isso. Então, Que cinco eu minutos. entrei bem, eu entrei lá inocente, porque assim, a ignorância né, assim, é uma beleza, né, a É, ignorância. Ignorância no sentido do desconhecimento, porque você não sabe onde vai dar. E a hora que eu vi João, mas eu juro por Deus, tinha o diabo da Tasmânia no ele meu, no passa, ele meu, passa, no meu estômago. ele passa, ele passa. Mas vamos seguir agora. Obrigado, Flávia. Obrigada a você. Joyce.
Oi, gente, boa noite. Boa noite. João, eu queria saber o seguinte: eu sinto que você está falando da questão da prisão do eu, né? Aham, Eu sinto que quando eu passo por algumas questões de saúde, né? Porque eu tenho fibromialgia e eu tenho uma doença autoimune, que é a aham, síndrome de Sjögren. E aí, assim, eu tenho sentido, por exemplo, muitas dores nos últimos dias por causa da fibromialgia. E a aham, síndrome de Sjögren também me provoca muito desconforto nos olhos e na boca, porque eu tenho um ressecamento muito grande, assim. aham. Aí eu fico me perguntando muitas vezes, quando eu estou nesses processos, né, quem é que está sentindo isso, né? Uhum, É muito difícil não reificar o eu, uhum, quando, pelo menos para mim, né? Quando eu estou nessas situações, assim, de dores físicas, de desconfortos físicos, né, do corpo, assim. uhum, É como se a condição, né, física reificasse essa noção do eu, né? Então, por mais que eu tente... Só um barulho aqui, que eu moro bem no meio da avenida, às vezes tem um barulho. uhum, Então, assim, é isso, assim, eu queria saber se tem alguma prática, algo que possa ajudar nesse sentido, porque eu percebo que uhum, quando eu estou com condições específicas, né, no corpo, principalmente ligada à saúde, eu tenho uma tendência de reificar mais ainda, assim, essa noção, sabe? Assim, uhum, tô na prisão, mas é como se eu ficasse mais presa ainda a essa noção, né? uhum. Tem dois caminhos, tem três caminhos. Tem um caminho de entender as causas e consequências do que a gente vai chamar psicossomática, né? Que aí tem um livro muito bom, que é do professor Gabor Maté, que chama Quando o Corpo Diz Não. É um livro muito bom dele, muito duro, muito bom. Há outro livro que é do professor Christophe Dejoux, um psicanalista francês, que falou muito, escreveu muito sobre o sofrimento no mundo do trabalho, mas o trabalho dele com psicossomática é muito bom, que ele vai resgatar o processo do sofrimento psíquico a partir do trauma da criança na relação do que a gente não teve de brincadeira, de fruição e de como de alguma maneira é, isso impactou nosso corpo. A construção do nosso processo corporal. Sobre psicossomática tem vários autores muito bons, principalmente na psicanálise, e tem uma gestaltista muito boa que chama, que escreveu um livro chamado A Voz do Sintoma. Eu acho que foi traduzido do espanhol, ela é argentina. Se não, acha na estante virtual, eu acho. É, quando a gente tem a questão da psicossomática, ela vale a pena ser estudada. Outra forma de abordar é pelo que se vai chamar de psicogenealogia. E aí vai ter é uma francesa, Anne. Tem um livro dela chamado Meus Antepassados. Tá esgotado, mas acho que dá para achar também. E aí a gente vai entender como é o processo de adoecimento na família, né? Então, assim, essa é a busca de causas e condições, né? É a busca da compreensão do meu eu. Como isso veio acontecer comigo, né? Que reificação é essa em mim? Qual é o processo disso? O que é que isso tem a ver com o meu passado, com o passado da minha família, né? Como a forma como eu penso em mim pode me trazer uma doença? Essa é uma questão muito importante, né? Como a forma como um determinado aspecto meu, ao ser privilegiado, faz com que isso surja dessa maneira. Então a gente pode fazer isso nesse sentido, né? É, Por outro lado, eu posso também sentar e fazer a minha prática de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Eu posso continuar fazendo a minha prática e vendo o que vai surgindo nesse processo, né? Isso pode ser muito bom, né? Ou eu posso justificar que eu não posso fazer a prática porque eu estou doente. Nesse sentido, eu não vou poder morrer,
Vou ter que esperar a morte. A morte vai ter que me esperar, que não é verdade. Quando eu adoecia, eu ficava, não, hoje não vai dar. Então a gente tem como construir nossa vida a partir das justificativas. A gente pode se agarrar à nossa história. Isso pode trazer sofrimento. Isso pode trazer algum alívio. Mas geralmente no nosso mundo, agarrar coisas só trazem alívios, só jogam os alívios mais para frente. Não resolvem. Ou melhor, desculpa. Agarrar coisas que vão trazer alívio só jogam ansiedade mais para frente. Autodefinições, autojustificativas, autoexplicações. A gente precisa aprender qual é o método que vai me trazer a verdade. A reificação, o agarrar o eu não vai me trazer nenhuma felicidade nessa vida. Tranquilo, Joyce? Paula, Boa noite, João. Boa boa noite, noite, pessoal. querida. João, eu tô com uma questão parecida com a da Joyce, assim, Aham. sobre a- essa coisa do agarrar o eu, assim, eu tô com essa dificuldade e eu achei muito interessante que você trouxe, remetendo isso à criança também, que era uma associação que eu não fazia. Eu fui há um tempinho, né? Eu tive uma crise, fui diagnosticada com bipolaridade, e aí esse Uhum. ano eu tive outra crise. E aí o médico falou que pode ser esquizofrenia também, vinha algumas neurodivergências, né? E nesse processo eu achava assim que eu ia conseguir, talvez, ir para um SEB, fazer alguma coisa assim, de modo mais independente, apesar do meu diagnóstico, né? E aí ele me disse, o meu médico falou, né? Ele é budista também, aí ele falou, você precisa ficar um tempo com a sua família. E aí eu fiquei assim, nossa, parece que eu queria fazer outra coisa, e aí isso me causa um certo incômodo, porque também eles pegam muito no meu pé, assim, no sentido de você tá fazendo as coisas erradas, porque eu não conseguia, assim, cuidar muito da minha vida financeira. Eu fui meio que largando tudo, assim, e aí isso gerou uma coisa assim, você não consegue se virar sozinho. Ao mesmo tempo, eles sabem que eu consigo, que tem momentos que eu tenho um pouco mais de lucidez, assim, e aí eu consigo fazer as minhas coisas, né? E aí, mas isso ficou oscilando. Então, aí a minha família ficou meio, nossa, muito no meu pé, assim, aí eu fiquei meio frustrada, porque eu disse, eu queria fazer retiro, eu queria me conectar mais com o Dharma, e parece que isso está me afastando, assim, sabe? Que ele fala que eu não Uhum. posso, que eu tenho que ficar afastado de coisa religiosa, e daí isso me deixa meio frustrada, assim. Então, não sei, né, se você puder me falar algo sobre isso, daí eu fico, nossa, como que eu solto esse eu que está sofrendo com isso? Na verdade, assim, tem um sofrimento, mas tem uma tranquilidade, assim, no sentido de que o Uhum. processo está sendo como ele tem que ser, né? Mas, ao mesmo tempo, é, sei lá, tem uma aflição junto, sabe? Eu acho, assim, Claro. podem ter vários contornos, assim, a partir disso, e aí eu Uhum. fico meio, tipo, eu não quero me desconectar do Dharma, mas daí toda vez que for no psiquiatra, ele vai falar que não é para eu me conectar. Claro, Ai, eu mas fico triste. claro, faz sentido, né? O Dharma te ajuda, tudo, mas isso é o Dharma externo que te ajuda. Só que o Dharma externo, ele também é a terra da dissociação, da fantasia. Ah, eu vou ser feliz no SEB. Boa sorte. É. Isso não é Uhum. verdade. A gente é cheio disso, né? De fantasias. O presente é muito mais interessante nesse sentido. O presente é o Dharma real, né? Então, assim, se eu percebo, voltando, né, para a pergunta que Joyce trouxe, e que é uma pergunta que vale a pena para todos nós, porque nós somos viciados em histórias, nós somos viciados Uhum. em mecanismos. Mas a gente não foi viciado porque a gente estava sóbrio e nos levaram para um lugar. Não, a gente nasceu na Cracolândia.
do Uhum. eu. A gente nasceu num lugar de muita precariedade, é, é, emocional, precariedade existencial do que é a vida, do que é a morte, do que é o adoecimento, do que é a velhice. Nós nascemos nesse lugar. E nós criamos vícios. Uhum. Nós criamos vícios mentais que pensam o mundo colocando um aspecto em detrimento ao outro. Então, nesse sentido, o Dharma passa a ser: eu não posso confiar nisso que está vindo em mim, esse impulso, essa ideia, esse mecanismo, essa fantasia, esse pressuposto, porque nenhum conceito vai me trazer a felicidade. Eu preciso de abrir e construir os conceitos de acordo com o momento presente. Por exemplo, se eu preciso cuidar da minha vida financeira, eu preciso descobrir como eu vou fazer isso. Porque dinheiro é importante nesse mundo e eu preciso saber, às vezes, eu dissocio e eu vou em busca, e eu compro uma coisa se eu, ou eu me desorganizo. Às vezes eu tenho uma crise. Às vezes eu tenho uma crise afetiva, às vezes, né, a pessoa projeta a felicidade em alguém, às vezes ela não percebe que ela só busca as mesmas opções, porque a imagem que ela tem dela é X, então ela está o tempo inteiro, né, é, se justificando, né? Então, nesse sentido, eu preciso do Dharma do presente, né? Essa nossa tradição, ela é muito importante perceber isso, né? O Buda, ele é o Buda do presente, do aqui e agora. Eu preciso entrar em contato com o aqui e agora. E eu preciso que o aqui e agora me mostre o que é que está demais. Onde é a minha crise? Onde é que está dissociando? Onde é que está tendo repressão? Onde é que eu preciso confiar no feedback do outro, né? Eu preciso confiar que a pessoa me diga, olha, eu acho que isso, olhando para você, eu estou reparando que você não vem cuidando disso, né? Uma das coisas que eu gosto de dizer sempre é isso, né? Ó, eu vejo que você está se iludindo, ou você está se boicotando. Esse não é um bom caminho. Você está querendo que eu confirme uma coisa, não estou falando de ti, tá, Paulinha? Mas assim, às vezes na clínica você está querendo que eu confirme uma coisa que não é verdade. Não, isso te faz mal. Então, eu já disse assim, já, para algumas pessoas, eu digo, olha, você é melhor você não se relacionar. Pessoas que gostam muito de se relacionar. Por quê? Porque quando você se relaciona, você dissocia. Você entra em lugares difíceis. Você primeiro precisa cuidar muito de você, cuidar muito de algumas plantas que bebem água em dias diferentes, que tomam sol diferente, que têm solos diferentes, e aí você pode começar a se relacionar. Quando você não precisa mais de alguém, aí é um bom momento para você se relacionar, né? Então, algumas pessoas têm problemas com dinheiro. Algumas pessoas querem acertar tudo. Então, se você ouvir falar que vai ter Retiro A lá na Casa do Chapéu, Retiro B lá na casa de não sei onde, você vai. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas o retiro do Dharma é muito importante. Eu acho que eu vou fazer uma dívida. Uau! Parabéns! Uma boa forma de criar problemas. Não crie uma dívida para ir para o retiro. Não. Porque dessa forma, daqui a pouco você vai odiar o Dharma. E os agiotas vão adorar o Dharma. Talvez você seja uma pessoa muito compassiva. Tipo, vá fazer retiro, né?
Então, eu acho assim, sabe, que é bom a família, né, a gente se tratar, a gente se trabalhar, é muito bom nesse sentido, sabe? O lugar certo é o lugar onde eu tô. O Dharma certo, isso é um ensinamento, né? Do Buda, isso o Lama fala, eu não sei de onde é que o Lama tira, mas a gente traduziu um texto do Lama Chatsanampa e tá lá esse texto que é dizendo, mas é isso também tradicional. O Dharma certo é esse Dharma, a sanga correta é essa sanga, o momento correto é esse momento. Isso é muito bonito, né? Que é esteja aproveitando aqui. Aproveite aqui. Aqui você tem tudo. A ideia de que você tem que estar lá é uma tentativa de regular o aqui. Mas o aqui já está bem. Se há angústia, vamos nomear a angústia. Se há sofrimento, vamos nomear o sofrimento e vamos trabalhar o sofrimento. Mas a mente sai do aqui para fugir do sofrimento, para fugir da realidade, para querer ser maior, para tantas coisas a mente foge do aqui e agora. Então, voltar para o aqui continuamente, voltar para o aqui continuamente. Voltar para a sobriedade do aqui e agora. Essa é a nossa questão. Com isso, a gente consegue um Dharma sóbrio, sem tanta projeção, sem tanta. E a gente consegue aproveitar mais o ensinamento de todos os gurus, de todos os mestres e mestres. Agora, o Dharma dissociado é mais difícil. É o Dharma fantasioso, fantasiado. Eu tenho um PhD nesse Dharma. Então, é isso. Muito bom. A gente terminou nosso encontrinho de hoje. Semana que vem tem mais, passou um pouquinho da hora hoje. É, eu desejo para vocês boas práticas. Quem tiver com dificuldades financeiras, não faça dívidas. Peça apoio, se oriente, se cuide. É a melhor coisa a fazer. Quem não tem dificuldades financeiras, doe, ofereça, contribua com os que precisam. É assim que as coisas se equilibram. Hum. Quem tem um vício não deve ir para o lugar do vício. Quem tem uma dor deve cuidar da dor. E a gente vai entendendo a importância do Dharma, não das fantasias sobre o Dharma. O Dharma mesmo, ele quer te apontar a liberação. Ele não quer que você conte uma história sobre o Dharma. Mas é fácil contar uma história sobre o Dharma. É fácil querer ser especial. Só que o que o Dharma vai dizer é que tudo é especial, né? Então a gente precisa. Eu acho, talvez, sendo bem sério com vocês, talvez esse tenha sido o maior presente de James pra gente, assim, que é só você pode abrir a porta. Você pode ter ajuda, você pode rezar muito, você pode. Mas o caminho você vai trilhar. Ele é teu. Ele é teu. Não é uma regra, não é um código que se você fizer direitinho. Não. É a sua relação com o caminho que abre a porta. O caminho é diferente para cada pessoa, ele vai se mostrar de forma diferente.
Muito bem. Beijos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, por a gente partilhar junto esse momento. Obrigada, Obrigada a João. você, João. E até Obrigada, já. gente. Obrigada, Beijo, João. Obrigada, João. beijo. Até já. Até Obrigada, já. João. Beijo, beijo. Até Obrigada. já. Obrigada. Boa E noite. tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.